Olá, pessoal! A paz do Senhor Jesus a todos que estão me ouvindo nessa manhã. Aqui é a missionária Anaís Araújo. Eu estou aqui diretamente de um momento de café, para trazer para você a reflexão do dia. Queridos, hoje nós iremos falar um pouquinho sobre tempestades que acontecem na nossa vida. Nós temos um exemplo, dois exemplos na Bíblia de pessoas que viveram tempestades em um determinado momento. Nós estamos aqui a começar a falar por Jesus Cristo. Ele estava no barco com seus discípulos no meio do mar e de repente ele dormiu. E no momento que ele dormia, sobreveio uma grande tempestade. E essa tempestade fez com que os seus discípulos se desesperassem e entrassem em pânico. E no momento que eles perceberam que as ondas estavam batendo fortemente sobre o barco, eles começaram a gritar o mestre em alta voz, desesperados, completamente transtornados com a situação. Então o mestre se levanta e fala com eles assim: por que vocês, homens de pequena fé, se comportam dessa forma? Bem, essa situação ela é uma das situações que nós queremos hoje estar refletindo. Tem tempestades na vida da gente que acontecem porque nós precisamos crescer na presença do Senhor. Deus às vezes permite certas coisas acontecerem para que eu e você possamos crescer em graça e em conhecimento. Porque muitas das vezes nós lemos a palavra, mas nós não vivemos aquilo que nós lemos. Então, a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que nós não vemos, mas nós cremos. E ali nesse contexto, Jesus estava querendo trazer os seus discípulos a esse patamar, a um patamar de fé, a um patamar de saber que se eles quisessem, eles poderiam mover uma montanha através da sua fé. Bem, nesse instante nós vemos aí que existia um propósito naquela tempestade, porque aquela tempestade era para que os seus discípulos fossem edificados no tamanho da sua fé. Mas existem também na vida da gente tempestades que são causadas pela nossa falta de obediência. Talvez um conserto que nós tenhamos que fazer com Deus. Querem um exemplo? Jonas, por exemplo. Jonas, Deus era um profeta. E Deus fala para Jonas ir até Nínive. E Jonas, na sua concepção, decide não obedecer a Deus. Então ele decide ir para Tarsis. E quando ele estava no barco, no momento que ele estava no barco, ele adormece. Assim como Jesus Cristo adormeceu no barco com seus discípulos. Só que o sono de Jonas era um sono errado, porque era um sono desligado. E muitas pessoas hoje se encontram dessa forma. Jesus está voltando, Jesus tem anunciado através da sua palavra, através dos seus profetas, e muitas pessoas se encontram dormindo, se encontram desligadas, Como aquelas 10 virgens estavam desligadas, 5 delas haviam se desligado, estavam com as suas lamparinas apagadas, Somente 5 se mantinham ligadas, prestando atenção no que estava acontecendo à sua volta. Mesma coisa foi com Jonas. Jonas se mantinha desligado naquele momento, tanto que ele não percebeu a tempestade que sobreveio no barco. E aquelas pessoas ficaram desesperadas, sem saber o que fazer, porque jogaram excesso de bagagem, jogaram tudo que eles poderiam ao mar, e aquela tempestade não parava de acontecer ali naquele barco, a ponto deles lançarem sorte e descobrirem através da sorte que Jonas era o responsável pelaquilo que estava acontecendo ali. Meus queridos, nós precisamos identificar em qual situação nós estamos enquadrados. Porque as tempestades, elas sobrevêm sobre a nossa vida. Mas nós precisamos entender quando ela é uma tempestade para que a nossa fé ela seja edificada, ela seja aumentada, ou se ela é uma tempestade
que vem sobre a nossa vida para nos fazer nos consertar com Deus, para nos fazer tomar a direção de Deus e não a nossa própria. Notem que Jonas, ele entendia que ele tinha desobedecido a Deus, porque no momento em que aqueles homens falam com ele rapidamente ele diz, olha, o motivo de vocês estarem passando por isso sou eu. Se vocês me jogarem ao mar, essa tempestade vai passar. E aí eles pegam e joga Jonas no mar. E aí um grande peixe engole a Jonas e ele fica 3 dias na barriga daquele peixe, se consertando com Deus. E nós vemos aí logo em seguida a história, Jonas indo cumprir aquilo que Deus determinou que ele fizesse. Meu querido, aquilo que Deus deu para mim e para você fazer, Deus não vai dar para outra pessoa. Deus poderia ter escolhido outro profeta para realizar aquela tarefa, mas Deus permitiu que Jonas sofresse todas aquelas angústias e amarguras dentro daquele barco e depois dentro da barriga do peixe, para que Jonas entendesse que quando Deus determina algo, é para eu e você, é para eu e ele obedecer aquilo que Deus determinou.